Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a Sugai-san, que me fez esse presente, esse mimo desta interpretação. É uma interpretação de uma história muito antiga, que se chama O Monge e o Touro, ou O Menino e o Touro. E ela se refere à nossa prática da espiritualidade, à procura que temos. E o touro é muito simbólico. Vocês viram os quadros que eram apresentados atrás? Era exatamente seguindo essa sequência. É um texto que foi feito por um professor para explicar para o seu aluno qual era o caminho da espiritualidade. É um texto da China antiga. E é muito interessante, porque você começa à procura de alguma coisa que você não sabe o que é, e você vê umas pegadas no chão, tem alguma coisa por aí. A minha vida e as minhas questões sobre que sentido eu dou à minha vida, que sentidos eu posso dar a ela, tem a ver um pouquinho com essas pegadas que eu vejo. Tem alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. E até que eu vejo esse touro. E esse touro que eu quero pegar. Esse touro realmente, ele representa a nossa natureza verdadeira. Ele não é um obstáculo. O touro não é alguma coisa que eu lute contra, mas para eu entrar em contato com aquilo que é a essência do meu ser, eu tenho certas dificuldades. Por causa de meus pensamentos, por causa das minhas ideias de quem eu sou e como deve ser a vida. Então não é que eu tenho que lutar contra a natureza, a minha própria natureza, é o contrário. Para eu entrar em contato com a minha própria natureza verdadeira, parece que eu não consigo. Percebe que ela tenta subir? Ela é uma grande artista. Eu não sei se alguns de vocês conhecem a arte que ela faz, que é do Butô. Ela é ao mesmo tempo o touro e ela é ao mesmo tempo a pessoa. A capacidade de interpretação das mãos, dos pés, do corpo todo fala. Quando a gente não conhece, a gente tem um certo estranhamento, né? O que será isto tão quieto? Mas é tão intenso, vocês perceberam a intensidade e como ela consegue nos transmitir? Ser o touro, ser a pessoa que procura e a primavera que surge. Hoje é o primeiro dia de primavera, é o dia do equinócio de primavera. E a flor que surge. Há um poema muito antigo, do fundador da minha ordem no Japão, do século XIII, que ele diz: o desabrochar da flor é a primavera. Não é que na primavera a flor desabrocha. É uma pequena nuance de compreensão que muda nosso olhar. O desabrochar da flor é a primavera. Percebem isto? Se você começar a perceber essa diferença, em vez de dizer a flor desabrocha na primavera, não, o desabrochar é a primavera, não está separado de. E é isso que a gente trabalha, de você não estar separada de si mesmo, não estar separada do seu touro, porque na hora que você encontra e que você se torna um com, ele desaparece, ele não é mais obstáculo, não é mais problema. Não criamos problemas na nossa vida, não achamos que temos dificuldades e damos tanta atenção às dificuldades, aos problemas, às insatisfações, e não somos capazes de ver onde estamos indo e nem de apreciar onde nós já estamos. Estamos sempre querendo estar num outro lugar, que não é o aqui. Mas esse aqui é onde está toda a nossa vida. Todo o nosso passado e nosso futuro se manifesta neste instante. Aqui, neste teatro Casper Líbero, neste momento. Não adianta querermos estar noutro lugar, se não apreciarmos onde nós estamos, porque onde quer que a gente vá, vai levar conosco a insatisfação. Então esse encontro com o touro é um encontro com você, de apreciação da sua própria vida, da transcendência até, de ir além daquilo que é o seu objetivo.
Interessante, esse domingo eu tive uma conversa de umas 3 horas com o Leandro Carnal. Vocês conhecem o Leandro Carnal? Sabem quem é? Eram 2 carecas conversando. E isso porque é uma editora que quer fazer um livro sobre cultura de paz. E pediram que eu fosse conversar com ele sobre essa cultura de paz. E uma das coisas que nós dois acreditamos é que, se nós nos conhecermos, nós podemos acessar a uma forma de cultura diferente daquela na qual fomos criados. Nós somos filhos e filhas de uma cultura de violência, de individualidade, de agressão, de desrespeito, de intolerância. Isso é o que nos criaram, que nos ensinaram. Na escola, veja só que interessante, hoje se questiona muito a educação, no sentido de que, como que nos educaram? Nós tínhamos que saber várias matérias, vários assuntos, alguns que nos interessavam, outros não. E ninguém nos perguntou o que nos interessava mais, ou se perguntou, deixou por perguntar só por isso mesmo, porque ninguém estimulou algumas coisas na infância. Encontrei outro dia em Congonhas, no aeroporto de Congonhas, uma professora, e ela disse para mim, eu divulgo um método italiano em que diz que nós temos que ouvir as crianças, porque elas nos dizem quais são as suas vocações, as suas necessidades, e nós não podemos chegar numa sala de aula e dizer para a criança, fique quieto. É o contrário, preciso ouvi-las, porque elas têm o que nos dizer, e elas podem nos ensinar em como ensiná-las, diferente de querer, como iniciou esse processo educacional que nós vivemos, na Prússia, para o exército prussiano. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, por isso que eu gosto de comentar. Sabia que a educação de massa, vamos todos ser educados nas mesmas matérias, nos mesmos assuntos, e temos que ter esse mesmo conhecimento mínimo para sermos acolhidos e incluídos. E ai daquele e daquela que seja diferente, porque vai ser ostracizado, vai ser ridicularizado, e em vez de desenvolver uma capacidade de colaboração entre nós, na infância, nos ensinaram a competir. Então nós vivemos uma sociedade de violência, nos ensinaram a competir uns com os outros, a querer ser melhor que o outro, a tirar notas melhores, que a professora goste mais de mim, que mamãe goste mais de mim, que papai dê mais atenção a mim. Nós não soubemos educar a nossos filhos a partilhar do amor, da ternura, do carinho, da briga, do desafeto. E as escolas também não. E hoje se questiona muito que depois do exército quisermos criar pessoas para trabalhar em fábricas. Nas fábricas todos têm que fazer as mesmas coisas, não pode falar alto, não pode resolver que de repente você quer brincar ou você quer rir, porque afinal somos pessoas sérias. Lembram do Pequeno Príncipe? As pessoas sérias, que ele dizia que são cogumelos. Tem uma peça interessante que eu sugiro que vocês assistam, que está no Sesc Consolação, que chama Tchekov é um cogumelo. Tchekov é um grande dramaturgo russo, e a peça que ele escreveu chama-se Duas Irmãs. São duas irmãs que o pai morreu e elas tiveram que sair de Moscou. E a dificuldade que elas encontram de estar numa cidade pequena, depois de morar em Moscou, mas ela é feita, essa peça, não é linear, e a maravilha é que a montagem, a direção que foi feita, é que tudo acontece ao mesmo tempo. O diretor que está sentado em zazen, em meditação na sala o tempo todo da peça, as atrizes que tem uma tela que nos separa, onde são projetadas imagens de pessoas da nossa era,
enquanto elas representam pessoas de um passado longínquo. É uma maravilha. E isso me faz lembrar que nós vivemos vários tempos ao mesmo tempo. Vocês já perceberam isso? Que há vários tempos no mesmo tempo. Vou dar alguns exemplos bem simples e até simplórios. Por exemplo, aqui nós temos uma porção de pessoas, homens e mulheres, que sentam-se lado a lado, que não se importam de andar à noite na Avenida Paulista, que sentem até um certo prazer e alegria de estar em São Paulo e não têm medo, não é verdade? Tem alguns que têm medo, mas aí já é outra coisa, porque a cultura da violência é uma cultura que interessa muito o medo. Quanto mais medo as pessoas tiverem, melhor, não é? Porque então nós vamos ajudá-las e vamos cuidar delas. E podemos vender armas, né? Podemos vender segurança, podemos vender coisas maravilhosas. Vocês viram o que aconteceu agora no México? Teve um terremoto. Sabe qual é a propaganda que está sendo feita agora no Facebook? Como é que você pode comprar camas para terremotos? A cama blinda. E embaixo da cama tem água, tem comida. Se por acaso você pode comprar camas para você dormir, que em caso de um movimento sísmico, ela trava completamente, ela fecha. Você fica blindado dentro da cama, vai ter oxigênio, vai ter água e alimentos, até que alguém possa salvá-lo. É uma maravilha. Nós criamos coisas extraordinárias, não é? E queremos vender. É bom que se criam camas assim, não é? Mas imaginou se é só uma tremidinha, e se ninguém vem tirar você de dentro da cama, será que a gente sai sozinho? Eu já fiquei preocupada de ficar presa na cama, né? Mas nós vivemos numa época que a tecnologia tem nos ajudado muito. Nos ajudado muito a comunicar. Nós estamos ao vivo agora. Canal Mova ao vivo. Pessoas podem estar nos assistindo e partilhando o que nós estamos fazendo aqui, desde o início da dança da Sugai-san, do Monge Touro, e a todos nós, e a ternura que vocês me receberam quando eu cheguei, e a alegria que a gente pode partilhar a vida, partilhar alguns momentos deste primeiro dia de primavera. O que é interessante, hoje é o dia do equinócio. Vocês lembram o que quer dizer equinócio? Lembram? O que quer dizer? O dia e a noite são iguais. Os outros ficaram quietos, acho que é só ele que sabia. A gente aprendeu na escola, aquela escola que obrigou a gente a aprender uma opção de coisas, inclusive aquelas coisas que a gente achava que não eram importantes. O dia e a noite têm a mesma duração. Tem equinócio de primavera e de outono. E este para nós é o equinócio de primavera, que é o desabrochar da flor. Vocês perceberam os ipês como estão bonitos pela cidade? A cidade está florida. Vocês perceberam? Todos vocês têm apreciado a primavera? Ou será que estão tão ocupados, apreciando a sua própria mente, apreciando os seus dissabores e suas preocupações, que não observam a beleza do dia? A beleza da luz que em cada estação, mesmo nesse nosso Brasil aqui de São Paulo do Sul, em que as estações são tão pouco reconhecidas, a gente percebe a luz muda. Eu tenho uma mexeira que me deram há muitos anos, veio de Ouro Preto, de Minas Gerais. Ela veio uma plantinha assim, ela está uma árvore enorme, e este ano foi o primeiro ano que ela desabrochou em plenitude, foi tão bonito, toda cor de rosa, bem em frente do templo, e a primavera e a cerejeira, a mexeira, ela é o símbolo da transmissão do Dharma, de você passar o ensinamento de uma pessoa a outra. Tem que ser feito face a face, de um ser humano a outro. E esta semana todinha nós estivemos trancadinhos no templo, realmente sem sair do templo, fazendo a transmissão do Dharma para 3 alunos meus. Um aluno leigo de Porto Alegre,
de um grupo que se chama Via Zen. O nome dele é Muni. Muni quer dizer não dois, não dualidade, uno. E ele ganhou um outro nome agora, que é Do Zen, que quer dizer Via Zen. Do quer dizer caminho, via, e Zen é meditação. É o primeiro leigo para quem eu passo a transmissão do Dharma. Eu já havia feito para monges, mas eu acho que é muito importante a gente saber que você não precisa se tornar um monge para ter a capacidade do conhecimento, da sabedoria, do estudo e de poder transmitir para outras pessoas. As linhagens tibetanas têm muitos professores leigos e que a gente nem reconhece que são leigos. Talvez vocês conheçam o Lama Santen, do Centro de Estudos Budista Bodhisattva. Ele também é do Rio Grande do Sul, mas ele tem grupos espalhados pelo Brasil todo. Lama Santen é leigo, ele não é monge, é um grande professor do Dharma. Aqui em São Paulo, Lama Tsering, também ela não é monja. Em Três Coroas, o fundador de Três Coroas, ele é, o Shagdu Rinpoche era leigo. Então nós vamos ver que há grandes mestres leigos e que não é necessidade raspar a cabecinha. Tem uns que não gostam de raspar, que apreciam seus pelinhos. Vocês já perceberam que a pessoa, quando vai ficando careca, mais gosta dos seus cabelos? É muito interessante. Entre os meus discípulos, havia um que ele era bem carequinha, ele só tinha um pouquinho de cabelo aqui do lado, e quando ele virou monge, ele não queria raspar o cabelinho do lado. Ele dizia que a mulher dele achava lindo. Eu falei assim, mas que cabelo? Não é engraçado? A gente fica apegado àquilo que está perdendo. Quando a gente tem muito cabelo, não liga muito, mas quando ele começa a cair, a gente se preocupa. Perceberam que também é assim com várias coisas na vida? O meu emprego, a minha função, o meu relacionamento. Enquanto ele parece que está estável e tranquilo, eu até nem faço o meu melhor. Mas quando corre o risco de perdê-lo, eu começo a lhe dar valor. Buda falava disto também para nós humanos, que alguns de nós só vamos dar valor à nossa própria existência quando ela estiver chegando ao fim. E ele nos estimulava a dizer, aprecie agora, não aprecie quando você tiver um diagnóstico terminal, não aprecie quando você estiver nos últimos estertores da morte, mas aprecie cada momento da sua vida, porque não há nada fixo nem nada permanente. A vida é transitória, a doença é transitória, a alegria é transitória, a depressão é transitória. Eles puseram esse livrinho aqui, porque é o livro, que é o último livro meu que foi lançado. Eu fiz mais um livro que está com a editora Planeta, mas eles não estão lançando ainda. Eu entreguei no dia 30 de junho e achei que até o fim do ano sairia, talvez saia no começo do ano que vem, são coisas internas da editora. Mas este aqui eu já escrevi há 1 ano e pouco atrás, de uma editora que chama Bela, e eles vieram me perguntar se eu queria escrever um livro sobre a depressão. Aliás, uma pessoa que veio me perguntar, o João, ele é um jornalista, e eu fui jornalista quando era jovem, e ele me perguntou, você já teve depressão? Eu falei, sim, quem não teve? Vocês já tiveram? É uma tristeza que é um pouquinho mais do que a tristeza do dia a dia. Ela vai se instalando em nós, a gente vai perdendo a apreciação, parece que as cores somem, fica tudo meio branco-preto. A vida vai perdendo um pouco seu encanto. Alguém que me traiu, alguém que não era o que eu esperava, a amiga que não é mais minha amiga, o emprego que eu tinha que não tenho mais, e as contas estão chegando. E às vezes eu tenho a ilusão que se eu comprar muitas coisas, eu vou ser feliz. E aí eu estouro meus cartões de crédito, e eu perco crédito, e cada vez mais eu vou me enrolando, e de repente parece que não tem saída. Este mês, setembro,
Setembro Amarelo. Setembro numa campanha para que as pessoas não cometam suicídio. Vocês já pensaram alguma vez, eu quero me matar? Eu quero acabar com isto? Será que esse pensamento não passou, muito de leve que seja, correndo? Para mim passou. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fui ser jornalista, é uma tarefa difícil, entrar em contato com a dor e o sofrimento do mundo, não daquilo que eu leio no jornal ou que eu vejo na televisão, mas do encontro direto com o sofrimento, com a doença e com a morte. E isto, com 19, 20 anos de idade, sem dúvida, me surpreendeu e me fez perguntar: o que será? Tem sentido a vida ou será que não tem mais? E de repente tive um relacionamento muito tumultuado, de uma pessoa que bebia muito, e de repente eu fui pensando: chega, eu quero ir embora, eu não quero mais viver. Aí eu tomei todos os remédios que tinha na minha casa. Sabe o que eles eram? Antibióticos. Que desastre, nem morrer eu consegui. Eu comecei a perceber a minha insuficiência até para me matar. Me levaram para o hospital, fizeram lavagem de estômago bem desagradável. E ainda eu tinha um psiquiatra que eu gostava muito dele, que chamava José Ângelo Gaiarsa. É uma pessoa, foi extraordinário, maravilhoso. Ele misturava um pouco de Reich com Jung, das carapaças do corpo, como é que você trava no seu corpo, você se protege, e ao mesmo tempo esse inconsciente coletivo que é de uma maciez incrível, né? Ele chega para mim e diz assim: o que você quer fazer? Você quer dormir? Você quer descansar? Você está cheia de tudo, vai dormir um pouco, eu te ponho numa clínica, quer dormir? Vai dormir lá. Ai, quero, achei bonito, que chique, vou para a clínica. Tinham várias pessoas importantes que faziam isso, né? Aí fiquei uns dias na clínica, começou a ficar insuportável. Eu telefonei para ele e disse assim: me tire daqui, não quero mais dormir. Eu já entendi. O que eu entendi dessa história, e para mim foi muito importante, que teve um processo depressivo, que eu nem me dei conta que estava ficando depressiva, até que chegou um momento que eu vi: não tem mais saída. Mas claro que tem saída. Eu não estava brincando que eu queria me matar, eu queria me matar mesmo. Eu fechei todas as portas e janelas, pus uma camisola bem bonita, não escrevi carta de despedida não, porque quando carta já é para incomodar os outros, né? É uma coisa, eu quero ir embora e tchau, eu vou morrer bonitinha assim, deito na cama, tomo meus remedinhos e morro, só que não morri, acordei e me dei conta que eu não tenho controle nem sobre a minha própria morte. Isso para mim foi muito bom, sabe? Porque nós achamos que temos controle, somos superpoderosos, né? Temos controle sobre a vida e sobre a morte. Humildade, um pouco mais de humildade, não é hora de morrer, não morre. E agora, o que você vai fazer com isto? E comecei a procurar. E de repente me mandaram fazer uma matéria sobre sociedades alternativas. Era uma matéria de arquivo, eu pesquisei, eu não fui até a Califórnia para encontrar os grupos zen budistas, que naquela época, veja, eu tenho 70 anos, isso há 50 anos atrás, trabalhavam sem agrotóxicos, reciclavam há 50 anos atrás, apreciavam o silêncio e a meditação, procuravam o encontro com o seu touro, com o seu eu verdadeiro. Falei: quem são esses? Com 20 anos nós queremos mudar o mundo, tínhamos um governo militar, censura dentro do jornal. Será que o mundo pode ser diferente? Será que nós podemos criar uma sociedade melhor? E qual seria o caminho? Monges no Vietnã, alguns anos antes, eram capa, tenho 3 revistas, eram capa das 3 revistas principais,
nas quais eles se sentavam em praça pública, chamavam a imprensa, jogavam gasolina no corpo, acendiam um fósforo e se queimavam sentados em zazen, como eles estão sentadinhos aqui em meditação, sem se mexer. Eu pensei, que espécie de controle é este? Eu não era muito controlada, eu brigava com a minha mãe, batia a porta. Vocês batem a porta? Anda com o pezinho duro, assim, pá, 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 quando está bravo? Já perceberam que a gente faz isto? Pega uma coisa e faz assim, pá, joga com raiva, para mostrar que você é uma pessoa que tem sentimentos. Assim eu era. E eu achava, ainda sou um pouco, é difícil. A minha filha disse para mim assim: mamãe, se você não meditasse, ninguém ia aguentar. E é verdade, viu? Mas imagine que de repente eu vi que havia uma possibilidade de alguma coisa interessante que chamava meditação, que você tinha capacidade de autocontrole. Esses monjinhos me fizeram pensar nisto. Não me fizeram pensar na guerra do Vietnã, que eles queriam. Me fizeram pensar no controle, no autocontrole. E tinha uns grupos de pessoas que eu achava bem inteligentes, os meninos dos Beatles. Eles foram até a Índia com Maharishi, eles meditavam. Poxa, esses caras que têm a capacidade de comunicação de massa. As músicas deles são clássicos, né? Clássico é aquilo que não desaparece, que em todas as eras é agradável. Tem algumas músicas que a gente já esqueceu, né? Que elas não eram clássicos. O clássico é o que fica e que é bom. E que muitas gerações depois, puxa, agora todo mundo é vovô. Eles são mais velhos do que eu, um pouquinho. E a juventude ouve e gosta das musiquinhas deles, que não são musiquinhas, são boas músicas. Esses meninos meditavam. Tinha outros grupos que eu achei interessantes, Pink Floyd, Yes, eram grupos de música que meditavam. Havia muitas pessoas, Jung meditava, muitas pessoas que eu achava inteligentes, Einstein meditava, agora diz que também o Hitler meditava. Aí você vê que a meditação sozinha não adianta. Se você não tiver cuidado de autoobservação, o Buda dizia uma frase que eu repito sempre e acho extraordinariamente correta: a mente humana, a sua, a de cada um de nós, a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Cobra venenosa não é gostosinho. A gente não está muito acostumado a encontrar cobra aqui em São Paulo, então é uma analogia que não faz muito sentido, mas na Índia, há 2.600 anos atrás, fazia muito sentido, que a sua mente é como uma cobra venenosa. Se você não souber lidar com ela, você desaparece, você morre. E outro dizia, como assaltantes vingadores, pessoas com ódio, com raiva, como agora aparecem os haters. Vocês conhecem os haters? A gente usa palavras em inglês, é bonitinho. I hate you, hate. Aí põe dedinho assim. Aí sabe o que me faz lembrar isso do Coliseu? Roma Antiga. Em Roma Antiga diz que era assim. Punham os cristãos lá para lutar com umas feras, porque eles tinham raiva de cristão, né? Então, para os cristãos, tinha uma arena, que nem o estádio lá do Pacaembu, isso é o Coliseu. Todo mundo sentado em volta, e aí põe os carinhas para lutar com umas feras, com um leão, com uma coisa medonha, e ainda por cima vocês tinham que dizer se queria que ele morresse, se queria que ele vivesse, então deixava ele vivo, ou se era para morrer. Agora é assim no Face, vocês já viram? Eu gosto de você, eu quero a sua vida, eu te odeio, morre. Xinde, né? Em japonês fala assim, os meninos, eu aprendi isso com monges no mosteiro, quando eles brigavam com o outro assim, vai morrer, vai se matar. É bonito. A amorosidade da vida monástica é gostoso. Nós apreciamos, até o
o Leandro Carnal, bonitinho, ele foi jesuíta. Vocês não sabiam, ele não é mais, mas tão bonitinho. A gente tocou muito de leve nessa história, porque eu tento muito respeito pela vida religiosa. Eu tenho profunda gratidão, porque é a minha escolha, e é uma escolha que eu escolho todos os dias. Não tem um dia que eu diga, eu já não quero mais. Hoje eu quero ser uma atriz, eu quero ser uma escritora, eu quero trabalhar com ferro, com aço, eu quero ser uma arquiteta, e eu quero ser jornalista. Para mim foi uma decisão muito pontual, muito direta. Quando eu encontrei o Zen Budismo, quando eu comecei a praticar Zazen, Zazen quer dizer sentar-se em Zen, que é meditação, eu falei, nossa, não tem nada melhor que eu tenha encontrado na minha vida. E isso eu quero dedicar o que resta da minha vida. E quando eu fui para o mosteiro no Japão, a minha superiora, em várias palestras, eventos que ela foi, ela sempre dizia isso para as pessoas, né? Eu quero dizer para vocês que a melhor coisa que vocês podem fazer na sua vida é virar monge, virar monjinha. Para vocês todos, vocês estão ouvindo? É com vocês. Ficaram quietos. Estão com medo? É gostoso. Imaginou todos nós morando juntos? 24 horas por dia, todos os dias da semana. Eba! Na hora de tomar banho, tem que tomar banho junto. A gente não está acostumado, né? Imagine o dia que eu tive que tomar banho com a minha superiora. E me ensinaram que eu tinha que lavar as costas dela. Eu passei 2 dias antes sem dormir, já preocupada. Aí quando cheguei na sala de banho, ela virou-se para mim e disse assim, vire de costas. Aí pegou uma bucha, dessas buchinhas assim, essas naturais, sabe? E começou a esfregar de baixo para cima. Tchá, tchá, tchá. Depois aqui no ombro, tchá, tchá. Eu falei, nossa, parecia minha mãe me lavando. Lavando criança suja, que está bem suja. Precisa tirar essa sujeira, né? Ela disse assim, agora faça a mesma coisa em mim. Aí o medo saiu. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Às vezes tem medo daquilo que conhece, mas às vezes daquilo que é o novo. Imagine você não ter medo do novo. Você está aberto às possibilidades. Há um monge muito antigo, eu gosto de contar essa história, que ele estava na década de 30 em Nova York. Ele chega lá, nós temos uma comunidade, a maioria dela judaico-cristã, e ele vai explicar o que é o Zen Budismo. E ele diz assim, é como se uma pessoa fosse caminhando para encontrar o fim do mundo. E essa pessoa caminhou, e chega num determinado lugar, e está cheio de pessoas. E essas pessoas dizem, aqui é o fim. Depois disso, só o nada. O nada existe. Mas tudo que é lógica, tudo que é compreensão, aqui termina. E ele dizia que aí a maioria das pessoas ficava e eu voltava. Ele diz, sabe o que o Zen faz? Ele mergulha. Ele se atira nisto que não é conhecido, que os meus conceitos, as minhas palavras, as minhas expectativas não alcançam. E é lá que eu me jogo, onde eu não sei o que vai ser. Eu não me jogo onde eu sei. E esses dias tive um encontro bonito com o neto do professor Hermógenes e o professor Marcos Roja, um professor de yoga aqui de São Paulo. Era um encontro Zen Yoga em Mendes, no Rio de Janeiro. E uma das pessoas que estava lá nos perguntou, e quando não há esperança? E quando a esperança acaba? Sabe que a gente gosta quando acaba a esperança? Vocês acharam que não, deu um apertinho no peito, né? Vai acabar a esperança. A gente diz que é bom, porque quando não tem expectativa nenhuma, nada para ganhar, nada para perder, você é quem você é. Você acessa o que alguns mestres chamam a sabedoria enlouquecida.
Porque não é a sabedoria do conhecimento, do livro que eu li, do que eu aprendi, do que eu decorei, do que alguém me falou, dos filósofos cujos pensamentos eu senti afinidade, eu repito, mas eu não tive a experiência que eles tiveram para ter essa forma de pensar. Quando não tem mais expectativa nenhuma, quando você se liberta de tudo, e de todos os papéis que nós representamos, e como representamos múltiplos papéis, de irmão, de irmã, de pai, de filho, de aluno, no local de trabalho, de chefe, de empregado, enfim, representamos inúmeros papéis. Mas quem está representando esses papéis? O que está por trás? Onde está esse touro? Eu já comecei a ver suas primeiras pegadas. Eu já tentei encontrá-lo, procurá-lo e acessar um estado de libertação. Estamos muito apegados a coisas, a sentimentos, até a ideia de ganho espiritual. O que eu vou ganhar? Eu vendo essas 3 pessoas copiarem documentos, são documentos muito antigos, de 800 anos atrás, alguns deles têm mais de 800 anos, quando o mestre Dogen, o fundador da nossa ordem, ele foi para a China, isso em 1200 e pouco, ele foi copiar esses documentos, que já existiam na China, há muitos e muitos séculos atrás, e que vieram da Índia antiga. Então nós estamos recopiando documentos muito antigos, traduzindo para o português, e havia momentos em que a colaboração estremecia um pouco, porque foi muito bom para mim, por 3 pessoas juntas, que são bem diferentes umas das outras, para ver quem vai ajudar quem. Quem é que já despertou para a mente de Bodhisattva? Quem é que já despertou para a mente de querer fazer o bem ao outro antes de fazer o bem a si mesmo? Quem é que já está num nível de compreensão que mesmo que o meu trabalho não fique muito bem feito, mas ele seja legível, eu posso ajudar meus parceiros nas suas dificuldades? Não é fácil isto, porque nós queremos fazer muito bem feito. Eu quero ser excelente, eu quero fazer melhor, eu quero acabar logo e mostrar como eu acabo logo. Aí eu falho, aí eu me apresso, porque eu estou fazendo bem. Uma coisa que o Senna falava, e que eu acho muito importante, ele dizia, sempre que ele ia correr numa pista, por mais que ele soubesse como era essa pista, ele caminhava passo a passo pela pista, porque qualquer pequena alteração que houvesse, podia ser um desastre fatal, na velocidade que ele andava. Nós fazemos isso conosco? Nós andamos passo a passo na nossa mente, para perceber o que está nos motivando? E quando é que eu me acelero demais e aí eu falho? Ou quando eu vou devagar demais e também eu falho? E quando é que eu entro no ritmo da vida e do universo, e que aí não há falhas nem erros, e tudo flui? Isto é o que o Zen se propõe. E eu digo que é nosso direito e dever de nascença. Se nascemos humanos, nós temos esse direito e dever de despertar, de acessar um nível de compreensão e sabedoria que só nós humanos podemos acessar. Os animais são maravilhosos, nós não somos melhores nem piores, mas temos uma condição humana que é diferente de cachorro, gato, barata, e temos que apreciar essa condição e fazer com que ela se manifeste no melhor do seu potencial. E dizemos que o melhor dele é quando você se preocupa com o outro, que como você quer ser excelente, e como que você colabora. Isto é sair de uma sociedade de violência para uma cultura de paz. Como fazer com que as pessoas fiquem melhores? Hoje eu tenho um professor meu aqui sentado, eu não vejo onde ele está, mas ele é meu professor de treinamento funcional. Ele vem 2 vezes por semana na minha casa,
Hoje eu só pude fazer 1/3 da aula. E que bom que ele me chamou e diz: vem, mesmo que seja um pouquinho. Porque cada vez que eu movo meu corpo, eu fico melhor. Cada vez que eu respiro conscientemente, eu fico melhor. Eu estava cansada. Eu estou há 1 semana ajudando pessoas a copiar textos, dando ensinamentos, me lembrando de coisas que eu já havia esquecido, de recuperar como é que se fazem essas celebrações tão especiais. E meu corpo estava todo duro, travado, e de repente eu fiz alguns poucos exercícios e ativou, e eu fiquei bem. Então eu digo que ele me traz, e eu e a minha filha que fazemos juntas, nós gostamos muito desse professor, porque ele nos faz nos sentir bem. Ele faz com que a gente descubra o seu próprio corpo e cuide dele e mexa, e o corpo gosta de se mexer. É interessante isto. Uma vez perguntaram ao monge: o que o senhor chama de amor? Aí ele diz assim: imagine que eu quero fazer uma prova e o meu vizinho fica fazendo um barulho, tocando música que me atrapalha, eu não consigo estudar. Eu odeio o meu vizinho. Mas imagine que o meu vizinho põe uma música muito agradável e que facilita os meus estudos. Eu amo o meu vizinho. Vocês já perceberam que é uma coisa tão simples como isto? Que a gente acaba gostando das pessoas que nos proporcionam prazer, alegria, bem-estar. E aquelas que não nos proporcionam isto, a gente não gosta. Mas imagine você poder gostar até de quem não te proporciona nada. E de você reconhecer que também é um ser humano. Às vezes em dor, em sofrimento. Quando começa a ver o que eu chamo a ditadura da cultura de paz. Também é um problema isso, né? A ditadura de ser politicamente correto, vocês conhecem? Se você não for como eu acho que tem que ser, você tem que ser como eu acho que você deve ser. E você deve ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, você tem que ser vegano, né? Para que você seja amado. Ai de você que seja esses malvadinhos que comem carne, matam bichinhos, e não cuidam do meio ambiente, e não pensam na Amazônia, e não pensam nas plantações de soja. O que mais? Eu tenho vários alunos que são vegetarianos e veganos. Um deles está sentadinho ali, ó, o monge Ryozan. Ele é vegetariano há muitos e muitos anos, continua bravo. E de novo eu vou dizer quem é vegetariano junto com ele, eu vou falar de novo daquele. Vocês sabem quem é aquele? Que tinha um bigodinho? Então não é só isto. Não é só isso, nós podemos escolher nossos alimentos, acho legal. Tem grandes épocas da minha vida que foi completamente vegana e vegetariana. E outras épocas que eu não sou. E aí então não sou mais amada? É uma coisa interessante, muitos dos monges das tradições budistas não japonesas não podem se casar nem ter relações sexuais. Na nossa ordem japonesa podem se casar. Podem manter relações sexuais que sejam consideradas adequadas à sociedade na qual nós estamos vivendo. Que seja respeitoso, que não maltrate, não abuse de ninguém, né? E o meu professor uma vez disse assim: quem disse que ao ter uma relação sexual você perde a santidade? Você embrutece? E há uma história que me disseram que foi de Frei Beto, que eu gosto muito. Havia um casamento, Frei Beto é um frei, ele não pode oficiar casamentos, então havia uma outra pessoa que oficiava, e o casal o convidou, gostava tanto dele, e no final disse: o senhor, por favor, diga umas palavras para nós. E ele contou a seguinte história: o casalzinho acabou de se casar e foram para o quarto de núpcias. Quem já casou, antigamente era mais severo isso, a gente não tinha relações antes do casamento. Entraram no quarto de núpcias e está lá o noivo com a noiva se abraçando, quando batem na porta, toque, 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 toque.
Será que são amigos querendo fazer brincadeira? Ele vira-se para ela e disse: abro ou não abro? E ela disse: não, vá ver quem é, mesmo que seja uma brincadeira, vamos ver quem é. Ele abre a porta e ele não diz nada. Ela diz: mas quem está aí? Ele disse: é Deus. Eu deixo ele entrar ou não? Aí ele disse que a noiva disse que entre. E aí ele diz: o que seria uma orgia se tornou uma liturgia, um ato sagrado. Como que você mantém relações afetivas? Você faz disso uma liturgia, um ato sagrado? Como é que nós nascemos? Nossos pais acasalaram. Esse ato de gerar um ser humano é sagrado. E mesmo que não seja para gerar um ser humano, o ato de tornar-se um com o outro. Gosto tanto de você, que eu quero reproduzir você, que eu quero ser você, que eu quero me perder em você. Não pode ser uma coisa feia, não pode ser uma coisa imprópria, e nem pode tirar a santidade de alguém, nem pode tirar a sabedoria de alguém, os níveis superiores de consciência, a não ser que a pessoa seja muito instável, né? E que se perca, e que é um perigo, porque a sexualidade, a sensualidade, ela é prazerosa para nós humanos, né? Então, às vezes as pessoas ficam muito envolvidas e muito estimuladas com o que a gente chama de chakras. O corpo tem certas partezinhas que chamam chakras, né? E o chakra inferior, que é o chakra exatamente da genitália, e que também é do aparelho excretor. Então, tem uma coisa a ver com alimentação, aquilo que me falta, sobrevivência, e sexo, que é reprodução. E as pessoas às vezes ficam aprisionadas e não deixam que a energia da vida suba a áreas superiores do cérebro, que a gente atinja esses níveis que a gente chama de espiritualidade e que são da nossa natureza. A gente acessar níveis superiores de consciência e nos percebermos o quê? Interligados a tudo e a todos. Comunicação direta com o que você faz, o mundo sabe. Não há nada secreto, nada escondido. Então viva com tanta dignidade que aquilo que você faz, você poderia fazer na frente de uma criança, onde não há nada que seja desabonável. Porque se houver, é melhor não fazer, porque você está vendo, e se você vê, o mundo vê. Um pouquinho o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Fiquei muito contente de estar aqui, e você vê o meu contentamento é mais quieto, porque eu acho que a gente pode acessar um nível de contentamento em que a alegria permeia toda a nossa existência. Mesmo quando eu tive doente, eu tive uma coisa que chama zoster aqui no trigêmeo, foi bem gostoso. Eu fui para o hospital Emílio Ribas, fui muito bem tratada, engordei 10 quilos. Agora o joelhinho dói. Que bom que o joelho dói, porque aí eu tenho que prestar atenção e tentar emagrecer. Agora eu fiquei gulosa, está difícil. Então eu estou sempre lidando comigo. Eu me dou muito trabalho. Então sempre, eu não consigo me deixar de lado nem um minuto. Às vezes eu falo, fica ali, não adianta, venho junto. Então é melhor gostar, não é? É gostar dessa companhia. É alguém que me faz companhia o tempo todo, sou eu mesma. Então eu procuro me alimentar de coisas agradáveis, chocolate e algum pouco de livros interessantes. Eu gosto muito de ler. Quando eu não posso encontrar o autor diretamente, eu encontro o autor e pessoas que pensam de maneira diferente do que eu, através dos livros. Isso me enriquece, não me empobrece,
Quando eu encontro alguém que pensa diferente de mim, eu acho bem interessante. Aqueles que só concordam comigo não tem muita graça, vocês já perceberam? Você fala para a pessoa, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Não, não é mesmo não, é diferente. Vamos lá, como é que você pensa? Vamos pensar, mostrar um outro ângulo, né? E a vida fica estimulante. Então não concordem com tudo. Só a última recomendação, que agora está terminando. Se a pessoa com quem você mora junto chega tarde em casa, não na hora que combinou com você, como é que você recebe? Eu sugiro que você faça assim: ai, que bom que você chegou, que alegria, pensei que pudesse ter morrido, não morreu. Que gostoso, que gostoso. Porque imagine, a pessoa chega e você diz, onde você estava? Te esperei até esta hora. A pessoa não vai querer voltar nunca, né? Eu conheci um senhor que me falava isso, que na hora de ir para casa, ele ficava dando volta no quarteirão, com medo de chegar em casa, que até aquela bronca, aquele olhar, aquela cara, ele estava alegre, estava feliz, tinha encontrado os amigos, tinha se divertido, e sabia que tinha aquela pessoa em casa. Então que a gente não seja essa pessoa, que a gente seja a pessoa que quando encontra alguém se alegra de ver, porque a nossa vida está por um fio. Ninguém sabe se essa pessoa que você se despediu de manhã, se você vai encontrá-la à noite. Então quando você reencontrar pessoas que você gosta, agradeça, alegre-se, sirva alguma coisa gostosa, um copo d'água, uma fruta, esteja disponível, porque eu acho que o maior presente que você pode dar a alguém é estar presente para este alguém, completamente presente, dando atenção, falando com essa pessoa. Celulares são maravilhosos, eles nos comunicam com pessoas à distância, mas não se esqueça de falar e olhar para a pessoa que está próxima de você. É gostoso, sabe? Vocês já se esqueceram? É bom. A gente olha para uma pessoa e conversa. Bom dia, boa tarde. O que você fez hoje? O que você aprendeu hoje? Ou o que você pode me ensinar hoje? Começar a desenvolver esse diálogo com os pequeninos. O que você pode me ensinar hoje? Para que serve? E como isso pode beneficiar outros seres. Começar a fazer conexões neurais de sabedoria, de conexões daquilo que você aprende e que pode melhorar para muitos seres. E a gente vai ser mais leve. E quando a nossa amiga depressão se aproximar, a gente vai dizer, oi amiga, tudo bem? Hoje, vamos descansar um pouquinho, porque eu estou tão bem, eu estou tão feliz. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Muito obrigada a cada um, cada uma de vocês. Muito obrigada. Obrigada.